Deus abençoe você e a sua família. Estamos no terceiro vídeo para fazer você entender a segunda parte de um versículo que nós já fizemos aqui neste canal, uma lista de vídeos ensinando a você como você deve agir e se expressar na hora do teste, na hora da prova, como deve se comportar como um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão ou não é? Porque há muitos ouvintes da palavra, agora cumpridores só alguns. Quem é salvo, quem é eleito, quem é vencedor, quem receberá de Deus a grande recompensa depois da morte, no juízo final, na volta de Cristo, na ressurreição? Quem? Aqueles que são vencedores. Você tem que vencer o quê? Vencer você mesmo. Sua preguiça, seus maus costumes, você tem que vencer. O pecado, a iniquidade, os vícios, tem que haver esforço, sacrifício. Sem esforço e sacrifício, não há vitória. Não. Como estava falando, meu amigo judeu, um senhor de idade, certa vez ele disse para mim: Santo, tem muita gente com razão no cemitério. Você sabia disso? Eu entendi perfeitamente. O que significa? Muita gente com razão no cemitério? Às vezes numa briga de trânsito, às vezes em certas situações adversas, na sua casa, com os vizinhos, no seu trabalho, na igreja, numa reunião, em qualquer lugar. Por onde você anda, passa, entra. E ali, de repente, você é surpreendido com uma situação. E o que acontece? Briga e morte, tragédia. Depois não adianta chorar, como diz, o leite derramado. Não dá para juntar e tentar colocar no copo, na xícara. Não dá mais. Derramou-se, perdeu. Morreu, acabou. Estava preparado? Não. Foi para onde? Para os infernos. Lá é lugar de muitos trabalhadores. Era um trabalhador, era uma pessoa honesta, era uma pessoa boa. Choram. Mas quem que disse que o reino dos céus foi feito para os trabalhadores? Se fosse, a maioria da terra são trabalhadores. Então a maioria estão sendo salvas, porque são trabalhadores. Não. O reino dos céus não é feito de trabalhadores. Mas também não é feito de preguiçosos. Mas sim, trabalhadores que temem a Deus, que guardam os mandamentos de Jesus. Aí sim. E são poucos. São poucos. Quanta gente envelhecendo no pecado? Muitos. Então, a gravação desses vídeos que nós estamos fazendo, aprendendo com a palavra de Deus, de Lucas capítulo 6, versículo 30, a primeira parte nós já gravamos, essa é a segunda. E a metade desse versículo aqui, uma frase, ó, e ao que tomar o que é teu, não reclames. Se alguém vem para tomar o que é teu, tem que pensar, tem que ver que situação, qual é a circunstância. Está tomando o quê? Quer levar o quê? Então, você precisa entender o que Jesus está falando aqui. A quem e o porquê, em que circunstância. É nessas que estamos falando. Numa situação de imposição, aonde autoridades, mesmo que às vezes justamente ou injustamente, vêm contra você para levar as suas coisas. Porque existe alguma pendência, ou você às vezes está certo, ou às vezes você está errado. Então, vai haver uma resistência, e nessa resistência pode haver briga e morte. As coisas podem ficar ainda pior. Você está entendendo? Isso acontece demais e vai continuar acontecendo. Porque a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a glória. Uma palavra branda pode acalmar o furor, mas uma palavra dura e grosseira pode incitar a cólera, e isso pode ser fatal. Está levando, está roubando, está assaltando, leve, pode levar.
Ah, mas eu entendo de artes marciais, eu tenho curso e pratico defesa pessoal, sou faixa, tenho graus e vou reagir sim, não vou deixar levar se acontecer comigo. Depende da situação e da circunstância. Tem situações e circunstâncias em que as pessoas que fazem defesa pessoal, que estão armadas, que têm autorização para usar as armas, que elas podem até salvar outras pessoas. Sim, isso acontece também. Porque estão armadas, porque têm preparo de luta e técnica. Salva, ajuda, ajuda. Mas nunca é 100%. Grau, faixa, defesa pessoal, troféu, cinturão, nunca é 100%. Quantos com a própria arma morrem? Polícia. Sim, isso, eu vi cada situação. Polícias morrendo com as próprias armas. Achou que ia ser fácil? Mas não foi. Dizem que é surto. Não. É o espírito de Satanás. Ele entra na pessoa. Essa pessoa fica tão forte e resistente. Você atira, ela não cai. Sim. Você já viu isso? Eu já vi. Está aí nas mídias. E chamam de surto psicótico. Adrenalina sobe a pessoa. Não. Um espírito, nós que somos da fé, nós que somos do reino de Deus, nós sabemos a raiz, a origem. Espírito entra naquela pessoa. E daí ela fica resistente, causa danos. Quantas polícias morreram assim? Quantas pessoas morreram? Porque foram resistir ao malvado e o demônio entrou. Se você não tiver vergonha do nome de Jesus, for uma pessoa temente a Deus, se levantar a mão e não tiver vergonha de pronunciar em voz alta, em nome de Jesus eu te paraliso, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus eu te mobilizo, caia por terra. Se você tiver fé e for um praticante da palavra de Deus, guardar os mandamentos de Jesus, for uma pessoa sincera, isso é possível? É. Sim, com certeza. Isso acontece também. Já vi pessoas levantar a mão, pronunciar o nome sagrado e bandido cair morto. Isso é fato. Está nas mídias também, muitas coisas não estão ali. Fato. Morreu o assaltante, morreu, outro assaltante, morreu, outro se converteu, enfim. É uma nuvem grande de testemunho, irmãos, que cada um de nós tem, experiências que nós carregamos conosco. Já aconteceu com os outros, aconteceu conosco. Conforme vamos pregando e ensinando, a gente vai lembrando, o Espírito Santo faz lembrar. Então, nessa situação, então você deve entregar. Tem situações que você não vai entregar, que não é o que Jesus está dizendo aqui. Ao que tomar o que é teu, entregue, não reclame, não fale nada, seja dócil, seja humilde. Mas tem situação em que você não vai dar, não vai entregar. Certas pessoas querem levar alguma coisa sua. Elas não oferecem risco nenhum. São aproveitadores. Você vai deixar levar? Não. Não é nessa situação que Jesus está falando. É uma outra situação. Essa outra situação, sim, você não vai dar, você não vai entregar coisas suas, até de valor, ou mesmo que tenha pouco valor. Não, você deve, sim, impedir ou pegar de volta, se levou e não devolveu, levou, você emprestou alguma coisa, não devolveu mais, você vai lá buscar. Não, vou deixar. Não, você deve corrigir, busque, fale. Não 2 ou 3 vezes, não. Vai lá e peça, olha, irmão, eu emprestei 2 chaves para você, já faz uma semana, você não me devolveu, estou precisando. Aí ele começa a enrolar. Você vai brigar por causa disso? Não. Mas você está fazendo uma correção, você está pedindo algo que foi levado. É uma outra situação. Não é essa aqui. Essa aqui, esse contexto
de Lucas 6, 27 a 38, é outras situações de imposição, coisas que as pessoas vão querer tomar à força, e se você não der, vai apanhar ou matar você. E se você não der, vai haver uma briga, e dessa briga pode gerar mal. Você está entendendo? Por isso que a palavra de Deus é preciso ser compreendida, aprendida e colocar ela em prática. Você primeiro tem que guardar no coração. Depois de entender, você guarda no coração, e quando você precisar, está ali. Todo mundo, quase todo, pelo menos, que tem juízo, guarda dinheiro na carteira ou no banco. Esconde, guarda dinheiro e com esse dinheiro faz uso. Você não trabalha tanto para jogar dinheiro fora. Você vai jogar fora? Não. Você guarda com cuidado para poder pagar suas contas, comprar alimento, ajudar os outros, comprar, construir, edificar, emprestar. Mas se você joga fora, você não joga fora. Essa palavra de Deus, as pessoas estão jogando fora. Nós falamos, pregamos, ensinamos. Não sou eu. São miríades de milhares de pregadores sinceros que tem nas mídias, nas igrejas, nas comunidades. Pregam, ensinam, mas o povo não está guardando. Ouve, mas não com o coração. Vê, mas não com o coração. Não guarda no coração. E por não guardar, vai fazer falta na hora do teste, da prova. Quando as coisas acontecerem, é tarde demais. Morreu, foi para o inferno. Morreu 2, morreu 3. Mas eram trabalhadores, pessoas tão boas, tinha loja, era empresário, empresária, gente importante, autoridades até, ou pessoas simples, mas trabalhadores. O choro, a mágoa, o rancor, a raiva, a sede de justiça. Mas será que essas pessoas que morreram, elas estavam guardando, esses trabalhadores considerados estavam guardando no coração a palavra de Deus? Aconteceu uma situação, a pessoa não guardou a palavra, precisou da palavra, não estava ali, e ela acabou morrendo. Teve um fato, entre milhares de fatos. No trânsito acontece muito, quantas mortes, quantas, em qualquer lugar, mas vou falar dessa. Um casal, já de terceira idade, estava indo para uma reunião religiosa e, de repente, houve uma questão no trânsito com um guarda da GCM, e daí o guarda encostou do lado do carro, da porta do motorista. Começou o quê? Uma discussão. Palavras grosseiras daqui, palavras grosseiras de lá, e palavras grosseiras de lá e daqui. O guarda puxou a arma, atirou e matou o motorista, aquele homem, do lado da mulher dele. Morreu. Depois vem o choro, o lamento, sede de vingança, querem justiça, mas a soberba precede a desgraça, a ruína. A humildade precede a glória. Se tiver humildade, paciência e mansidão, opa, desculpa, meu irmão, eu lhe ofendi, aconteceu um sinistro ali no trânsito, não vi você, nossa, eu errei, me perdoa. Por favor, me perdoa. Se humilhe, seja submisso, humilde. Mesmo que você esteja certo e a pessoa estiver errada, mesmo que você esteja com a razão, como meu amigo judeu dizia, quanta gente com razão está no cemitério. Às vezes aquele homem ali, ele pode estar com a razão, às vezes ele estava com a razão. Ele não estava errado, ele poderia às vezes estar certo, não está errado, mas começou a falar com palavras grosseiras, com certeza. Aí houve ofensas, troca de ofensas. Quem era mais forte? Quem estava com a arma. Sim, um chumbinho desse tamanho derruba troféu, medalhas, faixa e muitos anos de luta.
artes marciais. Você pode ser um campeão dos campeões, como aconteceu aqui no Brasil. Um campeão. E não foi só de um ano, campeão de vários anos, campeão de luta. Houve uma questão, uma contenda, uma briga. O adversário era mais fraco, o campeão mais forte. Só que o adversário era um policial e ele não estava com farda, ele estava paisano. Não sei se ele era da militar ou da civil. Ele levou a pior, é claro, um campeão, mas assim que ele se levantou, ele sacou a arma e matou o campeão. Isso é notório, está aí nas mídias. Que fatalidade! Foi uma luta. O outro não tinha intenção de matar, porque ele poderia, um lutador pode matar, com um golpe só ele pode matar, mas ele não tinha intenção de matar. Mas, porém, o outro, que espírito estava no coração do outro, levou a pior, estava armado, um chumbinho deste tamanho, derrubou todos os treinos, todos os troféus, toda a glória daquele campeão. Esse não foi o primeiro, já aconteceu em outras situações, e acontece com autoridades também, polícia. Sim, pessoas até bem treinadas, que morrem com a própria arma. O adversário consegue tirar a arma e matar. Irmãos e irmãs, é preciso que a gente ande com Deus. Que a humildade, a mansidão, a paciência esteja dentro de nós. E ela só vai estar se o Espírito Santo estiver. E muitos não têm o Espírito Santo, por isso andam despreparadas. E andando despreparado, as coisas vão acontecendo e surpreende. É como um acidente. Você sai de casa, parece que está tudo muito bem, está até, aparentemente está tudo muito bem. Você sai com o seu carro e de repente passa num cruzamento e houve um acidente. Você estava certo, você estava respeitando as placas de trânsito, mas o outro não. E você não esperava por isso. Por quê? Porque tem gente de tudo quanto é tipo, revoltada, drogada, ou bêbada, ou revoltada, dentro dos veículos, o caminhão, ou ônibus, o carro, ou moto. Em todas as circunstâncias sempre vai ter pessoas que vão transgredir as regras. E mesmo você tendo razão, o que acontece? Você vai morrer. Às vezes, a pessoa, sim, era uma pessoa de Deus, temia Deus, era uma boa pessoa. Não era só um trabalhador, mas não temente a Deus, guardava os mandamentos de Jesus, mas antecipou sua morte. Deu uma bobeira, faltou-lhe prudência, faltou ser esperto, faltou ser ladino, astuto, para o bem. Então, a palavra de Deus nos ensina, seja fiel, mas seja um fiel prudente. A prudência tem que estar lado a lado com a fidelidade. Você entende? Teve um fato lá na Bíblia, um dos fatos, né? Rei Josias era um rei que temia Deus, um rei do tempo do profeta Jeremias. O rei bom, Josias, se você ver o livro dos reis, você vai achar, está nas Crônicas e no livro dos reis. O rei do Egito foi fazer guerra contra os babilônios, contra o rei da Síria, lá contra o rei da Síria. Rei Neco foi fazer guerra, estava subindo com um exército. Na época, o Egito era poderoso, um exército forte. Estava passando próximo de Josias, do território de Israel. Josias cometeu um erro grave. Com certeza não consultou a Deus, não ouviu conselhos, era um homem de Deus, mas ele foi imprudente e antecipou a morte dele. Foi contra o faraó Neco, contra o exército dele, foi fazer guerra. Ele não veio fazer guerra com Israel, ele estava em guerra contra a Síria.
E ele mandou uma advertência. Se você vier, você vai morrer. Nós não viemos fazer guerra com Israel. Nós vamos fazer guerra contra os assírios. Mas Josias não quis ouvir. Se exaltou, ficou orgulhoso e foi. O que aconteceu? Morreu. E Jeremias lamentou pela morte de Josias. O que aconteceu? Era da vontade de Deus, chegou a hora dele, não era da vontade de Deus e não chegou a hora de Josias morrer. Ele era novo ainda. Poderia ter sobrevivido por muito mais tempo. Quantas coisas ele poderia ter feito ainda? Ele cometeu um pecado e cometeu. Ficou orgulhoso, era um homem de Deus. Quantos homens de Deus, quantos crentes e católicos orgulhosos, que estão morrendo antes do tempo. Cometem um pecado, não aceita correção, não aceita conselho, fazem coisas da própria cabeça e morrem. Meus irmãos e irmãs, esta segunda parte desse versículo 30 de Lucas capítulo 6 é só uma frase, poucas palavras, e ao que tomar o que é teu, não resista, não reclame. A primeira é, dá todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não reclame. Então nós estamos abordando agora essa segunda parte desse versículo, nesses vídeos. E como é importante. Não podemos tomar a palavra de Deus literalmente, de jeito nenhum. Não podemos tomar a palavra de Deus literalmente. Você lembra do que nós falamos aqui? Quando Jesus mandou Pedro e os discípulos, quem não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Eles não entenderam nada. Foram vender a capa e começaram a comprar espada. E disseram, Senhor, já conseguimos 2 espadas. Jesus disse, basta. Eles não estavam entendendo nada. Quando chegou o momento em que Jesus foi preso, Pedro puxa a espada e quase mata o servo do sumo sacerdote, o tal de Malco. Jesus repreendeu Pedro e disse, Pedro, embainha a tua espada, porque todo aquele que usar da espada, pela espada morrerá. E meu pai não poderia enviar legiões de anjos para que eu não fosse entregue? Mas como poderia se cumprir a palavra a meu respeito? Que os profetas anunciaram. Ele foi contado entre os criminosos. Palavra dos profetas. Eles não entenderam nada. Jesus disse, compre. Mas esse sim de Jesus era não compre. Eles não entenderam. O sim de Jesus pode ser um não, e o não pode ser um sim. E nós falamos também, quando Jesus estava na casa de um fariseu rico, ele convidou os parentes ricos, os amigos ricos. Gente importante, mas não convidou os cegos, os pobres, os aleijados, os necessitados e os desprezados naquele tempo. Não convidou. Então Jesus chamou a atenção dele e deu um ensinamento para eles e dá para nós também. Ele disse, meu irmão, quando você der um jantar, uma festa, um banquete, não convide amigos ricos, parentes, conhecidos, vizinhos. Convide os cegos, coxos, aleijados, os pobres. Eles não têm como te retribuir. E a tua retribuição será no dia da ressurreição. Sim, então grande será a tua recompensa. No dia da ressurreição você terá recompensa, porque eles não têm como te retribuir. Esses vão te convidar e aí está a tua retribuição. Você está entendendo? Mas eles não têm como. É um ensinamento de grande sabedoria. Às vezes você leva prejuízo financeiro, prejuízo de toda espécie nós levamos. Nós vamos falar de prejuízos financeiros, porque essa questão de dinheiro é complicado, irmãos.
para você pedir emprestado ou emprestar, é o que mais acontece. É uma situação complicada. Pedir emprestado e emprestar. Dar. E o que acontece? Você empresta e a pessoa não devolve. Um livro, alguma coisa, uma ferramenta. Você empresta dinheiro e a pessoa não paga. Pronto, aí se criou uma inimizade. Mas quem é de Deus é cheio do Espírito. Quem é um verdadeiro crente, um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão, eu digo, se emprestou e a pessoa que tomou emprestado não devolveu ou não pagou, você vai ficar feliz, muito alegre. Por quê? Porque a tua recompensa está na ressurreição dos justos. A pessoa não te devolveu, a pessoa te deu prejuízo, mas você não murmurou, não reclamou, não praguejou, não amaldiçoou, não virou as costas, não ficou orgulhoso. Sim, não ficou com ressentimento, mágoa. Continua amando como uma criança aquela pessoa. E até recebe na sua casa. Já corrigiu, mas não adiantou. Porém, a alma, a vida dela vale muito mais do que aquilo que ela levou e não devolveu, não pagou. Seja muito dinheiro ou pouco, seja lá o que for. E você perdeu. Mas com Jesus Cristo, com Deus, você nunca perde. Se você tem Deus com você, você tem tudo. Você nunca vai perder. Não, mas eu perdi casa, perdi terreno, perdi tanto dinheiro, estou tão endividado. Nossa, quanto prejuízo. Não. Jesus está ensinando, através desta palavra, que você não perdeu coisa alguma quando você não reclama, não murmura, não fala mal, não pragueja, não fica com raiva, ressentimento desses inimigos que ele manda amar. Amai vossos inimigos. Esse é o texto. Orai por eles, abençoai aqueles que vos maldizem. Se você ama somente aqueles que te amam, que recompensa você vai ter? Nenhuma. Jesus está falando de recompensa. Aqui, sim, mas muito mais do outro lado. Jesus está falando muito mais da recompensa que você vai ter lá, uma herança no reino dos céus. Riqueza, mansão, lá no reino dos céus. Uma glória que só os anjos, só os santos, só os vencedores poderão ter e receber. Então, Deus quer dar para você recompensa. Fui salvo, mas você tem recompensa? Existe uma diferença, uma hierarquia no reino? Existe, sim, pela palavra de Deus. Nós compreendemos que sim, existe. Jesus ensina que existe essa diferença entre os grandes no reino dos céus e os menores. Existe uma escala, nível, na sociedade do reino dos céus, nos cidadãos, nas cidades, nos continentes do reino dos céus. Existe lá também essas diferenças. Grandes recompensas, pequenas recompensas. Aqueles que são grandes no reino dos céus, aqueles que não são tão grandes, aqueles que são pequenos. Muitos dos últimos serão os primeiros, muitos dos primeiros serão os últimos. Primeiros aqui, últimos lá. Últimos aqui, primeiros lá. Então, não é questão de dinheiro, de posição social, de aparência, não. Você pode ser a pessoa mais feia, horrível, deficiente ou doente, sofredora desse mundo, mas lá você vai ser grande. Lembra da parábola do rico e de Lázaro, o mendigo, doente, que se arrastava na rua? O rico aqui era o maior. Festa todos os dias, muita mulher, alegria. Quando ele morreu, foi para onde? Uma prisão. Sofrimento. E Lázaro também morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Lá ele foi consolado e recompensado. E o rico, atormentado. E Abraão disse, lá na terra você recebeu a tua consolação, tua glória. Lázaro, só sofrimento. Doença, desprezo, discriminação. Morava na rua, passava frio, passava calor. Veja que até os cães de rua
lambiam suas feridas, era doente, desprezado, sozinho, solitário. Pior do que um prisioneiro em muitas cadeias aí. Tem cadeias aqui que é horrível, o sofrimento é terrível. Tem cadeias que nem tanto. Mas, olha a situação. Ele, como último, foi por primeiro. E o primeiro se tornou. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a palavra de Deus. Por isso, Jesus disse: se vocês emprestam, como os pagãos emprestam, para receber outro tanto, ou com juro, que recompensa vocês vão ter? Nenhuma. Então, empreste sem esperar coisa alguma, como se você estivesse dando. Se a pessoa não pagar, não devolver, o pecado está nela e vai com ela. Para onde? Um lugar bom que não é. Às vezes a pessoa cai em dificuldade e ela quer pagar, quer devolver, mas não está em condições. Então, é perdoável e não será levado em conta, com certeza. Mas quando existe uma falsidade, um fingimento, sim, a pessoa tem dinheiro, pode e não quer, está andando em maus caminhos, então quem será condenada é ela. Mas você não reclame, não murmure, não fale mal, não pragueje, e receba isso com alegria. É recompensa para você. Mas se você reclamar e ajudar murmurando, com cara feia, e tem muitos que ajudam, isso acontece muito entre parentes, vai ajudar, mas fica falando, fala mal, mas está ajudando. Melhor nunca ter ajudado. É pecado muito mais grave do que você está fazendo. Então não ajude. Se for para ajudar reclamando, murmurando, não ajude. Se for para emprestar com cara feia, com murmuração, difamando o irmão e a irmã, porque são isso, porque são aquilo, porque tem que ajudar, porque depende disso, daquilo. Seu pecado é grande demais. Seu orgulho é grande demais. Sim. Seu materialismo, seu egoísmo é grande demais. Sua ganância pelo dinheiro é muita demais. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Melhor você nunca ter ajudado. Quando ajudar, é isso que Jesus ensina. Quando ajudar, ajude com alegria. Quando ajudar e dar, faça isso com alegria, com vontade. Pensando nessa palavra, a minha recompensa está na ressurreição dos justos. Minha recompensa está do outro lado. Se você não recebeu, se você não conseguiu de volta aquilo que você emprestou, melhor ainda para você, se você é de Deus, melhor ainda. Você vai ver a diferença, mas é preciso fé. E muitos não têm essa fé. Muitos não entendem essa palavra. Por isso estamos ensinando e pregando para que você entenda. E que daqui para frente, se você ajudar, emprestar e acontecer que você perdeu, na verdade você não perdeu. Junto de Deus você ganhou. Você está entesourando riqueza no banco do reino dos céus. Lá tem banco. E nós, todo o bem que nós fazemos, com humildade, amor e mansidão, com alegria, todo o bem que nós fazemos, todo o perdão que nós damos, nós estamos acumulando riqueza no reino dos céus, no banco do reino dos céus. Quando você morrer, você vai saber. Estou falando é uma verdade. Jesus quem revelou, pois ele disse àquele rico que convidou para jantar na sua casa, na casa dele, convide os pobres, os aleijados, os necessitados, os desprezados, faça isso. Eles não têm como retribuir você, não têm como pagar você. Isso por caridade sua, por amor ao próximo, que será recompensado. Você está acumulando riqueza no reino dos céus, no banco do reino dos céus. E isto vai se reverter em crédito para você, em grande riqueza. Lá do outro lado, é vantagem muito grande. Sim, porque existe essa diferença. Jesus, nos seus ensinamentos, ele diz, quem transgredir
um dos menores mandamentos da lei e ensinar assim aos outros, da forma errada, será o menor no reino dos céus. Então ele não diz que vai ser condenado ao inferno, está perdido. Ele diz que no reino dos céus, não aqui, no reino dos céus será considerado os menores. Então existe essa diferença. Mas aqueles que os guardar, até os menores mandamentos, que são milhares, que se trata de costumes santos, expressão, atitude, ações que nós fazemos aqui. São transgressões ou você está cumprindo as mínimas coisas? Então, como é importante guardar os menores mandamentos? Quem os guardar, Jesus disse, os menores mandamentos, e ensinará os outros a fazer o mesmo, será grande no reino dos céus. Olha a diferença entre ser menor e maior. Então, existe lá diferenças? Existe. Sempre existiu. Assim como aqui. Existem os grandes desse mundo e os pobres desse mundo. Os grandes são os que têm mais consolação, alegrias, felicidades, prazeres. E os mais necessitados, mais pobres, mais dificuldades, mais sofrimentos. E no reino dos céus, tem também a diferença entre os menores e os maiores. Então, nós estamos, então, encerrando agora, neste vídeo, estes ensinamentos importantes da palavra de Deus. Não é tudo sobre este assunto, tem muito mais ensinamentos para estes versículos aqui, porém, estes foram o suficiente para que você, nesses vídeos, possa mudar o seu pensamento, a sua ideia, mudar a forma de você agir, como você estava agindo, como você estava fazendo, e agora você viu e ouviu que as coisas que Deus está ensinando através de nós para você é bem diferente, para muitos, é bem diferente do que vocês estavam cumprindo, ou aprenderam, ou não estavam cumprindo. Mas agora, seus olhos se abriram, seu coração se abriu, se você crê, se abriu para compreender essa parte aqui da Escritura. Sempre vamos trazer vídeos, ensinamentos, para esclarecer melhor, fazer que você entenda, compreenda melhor a Bíblia Sagrada, porque é um livro complexo, difícil de entender. Amém? Deus abençoe você.